Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 24. É sério. Não era Mateus, irmão? Será, daqui a uns 2 minutos. Números, capítulo 24. Nós vamos ler a profecia de Balaão, que não é um cara assim que o pessoal vai muito com a cara dele na Bíblia, né? Se alguém te chamar de Balaão um dia, irmão, está falando mal de você, tá? Na igreja, assim. Mas o fato é que até a gente que está meio perdida aí, fala a coisa certa às vezes, né? Balaão, em Números, no capítulo 24, no versículo 15, disse assim: Então Balaão proferiu o seu oráculo. Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó. De Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá os filhos do orgulho. Perceba que ele fala no versículo 17, virá uma estrela a Jacó. Ok? Vamos ler mais uma passagem? Vamos agora para o Salmo de número 72. Ó Deus, dá juízos ao rei, ao filho do rei, da tua justiça, para que ele julgue o teu povo com justiça e teus pobres com equidade. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Que ele julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja paz enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante dele seus adversários, e seus inimigos lambam o pó. Prestem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e Sebá, ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Agora 1 Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com cavalos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não soubesse explicar. Agora Daniel, capítulo 1. Daniel 1, versículo 20. E o rei achou-os 10 vezes mais instruído que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. Agora Daniel 2, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos,
para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Agora Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A gente foi complicando, né? Miqueias 5, 2. Ajuda o irmão do lado aí. Quem está no celular vai rapidinho, né? Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora sim, irmãos, vamos para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem as estrelas, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo os tesouros, ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, eu peço que o Senhor libere sobre nós, Senhor, toda a iluminação necessária, que o Teu Espírito esteja agindo aqui, Senhor. Abençoa o falar e o ouvir da Tua palavra em nome de Jesus, amém. Então essa é a história dos reis magos, amém? Não amém. Não tem nenhum rei aqui e nenhum lugar diz que é 3. Então, em primeiro lugar, essa não é a história dos reis magos, porque 3 reis magos não existe. Vamos começar a pregação. Boa noite. Pense comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E então Ele criou um lugar perfeito para o homem habitar com Ele. O primeiro rei que Deus estabeleceu sobre a terra se chamava Adão. E Adão, governando a terra, se rebelou contra Deus, não se submeteu à instituição da constituição da lei de Deus, que regia o reino que Deus estava estabelecendo por meio de Adão. Adão se rebelou contra Deus e contra o seu reino. Por causa disso, todo o reino que estava debaixo do governo de Adão foi contaminado com a mesma rebeldia que os cristãos chamam de pecado. O que acontece é que a história da humanidade é toda uma história da contaminação e de quanto o ser humano está alienado longe de Deus. O fato é que o próprio Deus então veio resolver esse problema. Ele veio em pessoa. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, na plenitude dos tempos, como Gálatas 4:4 diz. E o que acontece é que Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi punido com o castigo que Adão deveria de receber e você deveria de receber por compartilhar da mesma rebeldia de Adão.
Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Mas antes dele subir aos céus, para um dia retornar de lá e estabelecer o seu reino teocrático, ele deu uma missão para seus discípulos. Vão por todo o mundo, por todas as nações, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho dito, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, que escreveu esse evangelho, estava nesse momento quando Jesus disse essas frases. Então, sabendo que ele deveria agora de testemunhar que o Deus que criou todas as coisas, um dia vai restaurar todas as coisas. Quando ele vai fazer isso? No dia do Senhor. No dia do Senhor, quando Jesus voltar, ele vai recompensar a justiça e a bondade, e ele vai punir também a maldade e a iniquidade, e o fato é que não tem um justo, nenhum sequer. E por isso Mateus e os demais irmãos na igreja e em toda a história têm proclamado que Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos, e por meio dele nós temos o perdão do pecado, se arrependermos dos nossos pecados, se nos voltarmos na sua direção com fé e confiança. O que acontece é que esse arrependimento que todo ser humano precisa abraçar para poder entrar no reino de Deus, não é apenas um ato que acontece em um momento e nunca mais você precisa se arrepender. Arrependimento e fé também é um fundamento de estilo de vida. Arrependimento e fé é um modo de viver. E esse modo de viver é simplesmente o que nós chamamos de ser discípulo ou fazer discípulos. É a mesma coisa, é a mesma realidade. O que acontece é que Mateus, sabendo disso, começou a ensinar a sua comunidade como ser um discípulo de Jesus. E ele fez isso através de compor esse evangelho. O evangelho de Mateus nada mais é do que um manual de discipulado. Tudo o que Mateus está escrevendo aqui é buscando ensinar você como você seguir Jesus, buscando ensinar você como você pode imitar Jesus. Esse é o objetivo desse evangelho. Portanto, em cada frase, em cada versículo que nós lermos aqui, o que nós estamos buscando entender é como viver como um discípulo de Jesus, porque essa é a proposta de Mateus. Todo o evangelho está escrito à luz dos últimos versículos de fazer discípulos em todas as nações, e você é um deles. E o que Mateus decidiu ensinar para nós, por meio do seu evangelho, é dizer que Jesus é o rei, ser seu discípulo é ser súdito. Esse é o resumo de ser um discípulo de Jesus. Nós somos súditos do reino teocrático de Yeshua. Então, o que acontece é que Mateus está ensinando, em cada parágrafo, em cada versículo, ele está ensinando sobre as implicações de querer fazer parte do reino teocrático de Yeshua. Nesta passagem, o que ele vai ensinar é que o reino teocrático de Yeshua é um reino de contrastes. O reino de Yeshua é um reino de contrastes. O que isso significa? A palavra contraste, ela tem a ver com você diferenciar coisas e você também enfatizar coisas. Então, quando eu quero fazer um contraste em uma imagem, por exemplo, eu posso colocar um fundo branco e o centro da imagem em preto. Então eu destaco o centro. E quando eu não quero trazer muito contraste, por exemplo, eu poderia colocar um fundo cinza claro e um centro cinza escuro. Pouco contraste. Quanto maior a diferença, maior o contraste. Então o contraste tem a ver com diferença. E quando você percebe a diferença, você entende o que cada uma das partes significa. É interessante que essa palavra contraste também é usada pelos ourives. Quando eles vão trabalhar com ouro, eles fazem contraste do material. Por quê? Porque através desse processo de analisar o material, fazer o contraste, eles definem o valor. Contraste define o que algo é e também define o seu valor. O reino de Deus possui valores diferentes do reino dos homens. Portanto, os valores do reino de Deus estão em contraste com o reino dos homens. E o que Mateus está tentando nos mostrar nessa passagem aqui é um contraste de três realidades fundamentais: reino de Deus, reino dos homens. Um contraste entre essas duas coisas. Em primeiro lugar, é um contraste de grandeza. Em segundo lugar, é um contraste de autoridade.
E, em terceiro lugar, é um contraste de conhecimento. Essas três realidades, grandeza, autoridade, conhecimento, vão ser contrastadas nesse texto. Então, volte a Mateus 2, vamos ler. Em primeiro lugar, o reino teocrático de Yeshua é um reino que traz contraste de grandeza. Olha o que o versículo diz. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos a Jerusalém perguntando, então, você tem duas cidades aqui, não tem? Você tem Judeia no início do verso e você tem Jerusalém no fim do verso. Então, Mateus está fazendo um contraste entre essas duas cidades, um contraste da grandeza das duas cidades. Como eu posso saber que ele está falando isso? Porque mais adiante ele vai falar sobre o fato de que Belém era uma cidade pequena. Olha só, o versículo 6 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá. Por que essa frase? Porque ela era pequena. Era uma cidade a 10 quilômetros de Jerusalém, e era uma cidade pequena. Então, ele está mostrando aqui que Jesus nasceu numa cidade pequena e que existiam reis e poderosos e tudo mais numa cidade grande. Então, ele está fazendo um contraste de grandeza, mostrando que, para Deus, grandeza não tem a ver com quantos teólogos tem na cidade, quantos reis tem na cidade e quanto dinheiro tem na cidade. Grandeza para Deus é saber onde Ele está. Ele estava em Belém, ele não estava em Jerusalém. Belém pode ser geograficamente, socialmente pequena, mas a real grandeza do reino de Deus estava lá, o próprio Deus. Então é isso que ele está contrastando aqui. Ele está mostrando que a maneira que Deus enxerga a grandeza não é a forma que os homens enxergam grandeza. Aquilo que para os homens é elevado, para Deus não é. Aquilo que para Deus é grande, para os homens não é. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Você entende o que isso quer dizer? Deus tem um modus operandi ao contrário do seu. E se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer fazer parte do reino dele, você precisa aprender que o que Deus considera grande não é o que você considera grande. Ele está mostrando para mim e para você que aquilo que você dá valor, ele não dá. E que talvez aquilo que você não valoriza, ele valoriza. É o contrário. Pense em cidade grande e cidade pequena. Por exemplo, tem Montemor e São Paulo. As pessoas têm vergonha de dizer que moram aqui. As pessoas têm vergonha de dizer que moram em Montemor? Não, perdão, em São Paulo? Não. Eu moro em São Paulo. A cidade grande, é muito agitada. Não, eu quero sair de São Paulo. Não sai nunca. Alguém tem vergonha de dizer que mora em Nova York? Não. Alguém tem vergonha de dizer que mora em Londres? Não. E dizer que mora em Montemor? Eu moro na região de Campinas. Ok? É isso que a gente fala. Ok? Por quê? Porque a cidade pequena implica em humilhação. Você é menos, você não é tão grande quanto o outro, você não é tão bom quanto o outro. Pois bem, assim como é na relação entre cidades, é na sua alma. Sua alma quer uma cidade grande, quer um carro grande, quer um dinheiro grande. Deus quer a presença dele em você. E é isso que ele considera grande. Talvez o seu emprego não é grande, talvez suas finanças, sua conta bancária não é grande. Para Deus isso não é grandeza, e o fato é que o mundo ao seu redor vai constantemente te dizer que isso é grandeza. Te dizer que isso que você precisa disso, você precisa de mais, você precisa de melhor. E você vai ver que em todo esse evangelho de Mateus vai ser constantemente ensinado que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que são perseguidos. Bem-aventurado é o próprio Messias que em sua morte trouxe a vida. Então, a maneira do reino pensar grandeza é muito diferente de você pensar grandeza do que eu penso grandeza.
Igreja grande para Deus não é uma igreja que tem muitos membros. Igreja grande para Deus é um lugar onde Ele pode estar. Então nós precisamos converter nossa mentalidade. Por quê? Porque todo ser humano tem um desejo intrínseco por grandeza e isso não está errado. Não é errado você querer ser grande, porque o próprio Jesus no Sermão do Monte disse que aqueles que obedecerem aos seus mandamentos, que aprenderem, ensinarem, viverem os seus mandamentos, vão ser considerados grandes no reino de Deus. Mas quem não obedecer vai ser considerado menor, pequeno no reino de Deus. Então ser grande, querer ser grande, não é errado. A questão é, qual o caminho da grandeza? Para Deus o caminho da grandeza é o seu filho lavando os pés dos discípulos. Para você o caminho da grandeza é ser o chefe onde as pessoas vão querer lavar teus pés. Para Deus, Ele acha que você lavar os pés dos outros é grandeza. O reino teocrático de Yeshua faz um contraste entre grandezas e ele mostra que a verdadeira grandeza do reino não é exterior, mas é interior, onde Deus está presente. Amém? Mas não é só esse tipo de contraste que ele faz, não. Ele faz mais um contraste. Ele faz um contraste de autoridades. Perceba no texto, olha comigo. No versículo 2, diz que os magos que foram a Jerusalém, eles foram perguntar algo. E o que eles perguntaram? Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. Ou seja, mais o contraste. 2 reis. Ok? O rei Jesus, o rei Herodes. E os dois são reis, os dois têm autoridade. Então Jesus, ou melhor, Mateus está mostrando para nós, e óbvio Deus por meio de Mateus, o contraste do que é autoridade no reino de Deus. Irmãos, foi um bafafá só, esse negócio dos magos chegarem lá, dizendo cadê o rei dos judeus? Por quê? Simples, assim, se a gente estuda história, né? Todos os reis daquela época, principalmente naquela região, acreditavam que uma estrela cadente era sinal de um rei que ia morrer, sabia? Aí, chega uns magos, bruxo mesmo, espírita, astrólogo mesmo, entendeu? Bate um tambor, tal, um negócio nessa linha assim. E que eles temiam. Eles eram principalmente astrólogos. E eles falaram, nós vimos uma estrela no Oriente. E não é que a estrela estava no Oriente, né? É que eles estavam no Oriente e viram a estrela. Ou seja, eles estavam provavelmente no Iraque, ok? Onde é o Iraque hoje. E eles viram uma estrela na direção de Jerusalém. E eles andaram, provavelmente 40 dias, dá uns 1.300 quilômetros. O Iraque não, o Iraque dá uns 1.000 e pouco, mas onde provavelmente eles vieram dá uns 1.300 quilômetros, ok? Pensa comigo, não era 3 reis magos, porque é óbvio que eles deram 3 presentes, aí a gente acha que é 3 reis magos. O primeiro não é rei, é mago. Mas os magos tinham a função, principalmente na Babilônia e naquela região, que é onde é o Iraque, eles tinham uma função de sacerdote, então eles eram muito respeitados. Irmãos, provavelmente era uma comitiva de 100 pessoas. Assim, só para tentar você ter um número na mente. Viajar naquela época não era simples, não. Eles tinham medo dos espíritos malignos e dos bandidos. Então eles tinham que andar com muita gente para não ser assaltado. E o tanto de ouro que eles tinham, que eles entregaram para Jesus, tinha muita chance de ser assaltado. Imagina chegando um povo do Iraque, da Babilônia, entrando em Jerusalém, uma comitiva, cheia daquelas iguarias, aqueles cavalos bonitos. Você acha? E aí eles falam assim, aí chega o cara, desce do cavalo, um cara místico, e o rei Herodes já é místico também, mesmo. Aí ele fala, eu vi uma estrela no Oriente, é sinal que nasceu o rei dos judeus. Mas quem que era o rei dos judeus na época? O Herodes.
Ou seja, ferrou muito. Ele ficou muito preocupado, porque ele ia ser morto, ele ia morrer. Mas não só ele ia morrer, alguém ia querer matar ele. Por quê? Porque diz que Herodes se perturbou, mas o povo também se perturbou. O que acontece é que naquela época o pessoal não gostava muito de Herodes, sabe? Que Herodes era um cara louco. Herodes matou a sua mulher e os seus filhos, só para você entender o nível, ok? A mulher dele era descendente dos Macabeus, chamava Mariana, e ele matou ela. E matou alguns filhos, não todos. Gente, ele era louco. Ele era louco. E ele não estava, e ele era uma espécie de mistura, ele era edomita, de Edom, mas ele era tipo uma mistura, não era um judeu puro sangue. E ele foi colocado por Roma naquele trono. Ou seja, o sentimento que havia na cidade é de que o próprio Herodes tinha usurpado o trono. E agora você vem desde o capítulo 1 de Mateus lendo, e você percebe que Mateus está argumentando o quê? Que Jesus é o rei legítimo para esse trono. E agora vem magos do Oriente e estão confirmando a mesma coisa. Mateus começa com genealogia, na primeira parte do capítulo 1, depois ele fala do nascimento virginal, e agora ele fala de gentios recebendo, ou seja, mostrando, provavelmente é isso que Mateus está falando, ele está mostrando que o evangelho era para chegar aos gentios também, como está no fim do evangelho, que todas as nações ouvissem o evangelho. Mas o grande lance é que há um contraste. O rei está tremendo de medo. Jesus fazendo cocô na calça. Um bebê. E aquele bebê, fraco, no sentido de que é um bebê, precisa ser cuidado pela mãe. Tem mais autoridade que aquele rei louco com todos os seus exércitos. Deus está mostrando para os seus discípulos a origem da verdadeira autoridade. A autoridade não vem do seu poder, a autoridade não vem da sua imposição. Na verdade, Jesus disse que se você não se converter e se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino. Gente, se tornar como uma criança não é... Não. Fala da humildade de uma criança que não era considerado gente naquela época na sociedade. Okay? Se não fosse o cristianismo e tudo mais, você não ia ter criança sendo exaltada, e olha que linda. Gente, criança não tinha respeito nenhum. Cala a boca e não tem nada. Mas o fato de que os evangelistas, os 4 evangelhos, falam um pouco da infância de Jesus em alguns, então a infância começou a ser valorizada pelos cristãos. Mas não era. Então imagina que a criança não tinha opinião. A criança não aparecia. Então Jesus está falando assim, para de aparecer, para de querer fazer sua opinião prevalecer, e então você vai entrar no reino. Entende? A autoridade não está na usurpação de uma posição. Está no coração quebrantado e humilde, simples, que decide ser como uma criança, porque foi exatamente assim que Yeshua trabalha e trabalhou e trabalha para estabelecer o seu reino. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que quando você, pai de família, grita com sua esposa, dizendo, eu sou o marido, eu mando aqui, você não está fazendo como é o reino de Jesus. Você está sendo Herodes, não Jesus. Quando você está tentando impor como um líder de grupo, como um discipulador, como um líder de alguma área, sua autoridade, diz, eu sou autoridade aqui, submeta-se à minha autoridade. Você está sendo Herodes, não está sendo como um discípulo de Jesus, como Jesus. Todas as vezes que um pastor tenta impor isso, eu sou autoridade aqui, submeta-se à minha autoridade. Herodes, usurpação, controle, manipulação. A autoridade do reino de Deus não vem por força, não vem por violência, não vem por imposição, não vem por manipulação. A autoridade do reino de Deus está no próprio Deus, e você só experimenta ela com um coração manso e humilde, que se humilha
e depende de Deus. Essa é a fonte de autoridade. Ou seja, você olha para a cruz de Cristo e você vê um rei, porque foi assim que ele foi crucificado, estava em cima da cruz. Jesus Cristo, rei dos judeus. Exatamente o que falaram no início, na vida dele, falaram na morte. Mas que rei, né? Morto, rejeitado, conspiraram contra ele, falaram contra ele. E qual foi a reação dele? Não abriu a boca. Já parou para pensar que quando alguém fala alguma coisa para você, vai dizer que você está errado em alguma coisa. Mesmo quando você está errado, você não tem a mania de retrucar só porque você não gosta de ser humilhado? Mesmo errado. Certo, aí é óbvio que o irmão roda a baiana, porque o irmão acha que pode fazer isso, né? Você está falando que eu fiz isso, mas eu não fiz isso. Agora chegou o meu momento de tripudiar sobre você. Pois bem, Jesus estava errado em alguma coisa? Não. Imita ele, mesmo quando te confrontarem numa coisa que você não fez, humilha. Para imitar ele. Não exija seu direito, não exija seu respeito. Imite ele, é o ensino do Evangelho. Porque a autoridade não está na imposição de Herodes, mas na humildade de Jesus em Belém. É esse o contraste de autoridade que Deus quer trazer para nós. Mas não só isso. Existe um contraste também de conhecimento. No versículo 3, ao saber disso, Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo. Gente, para fazer isso aqui, convocar os sacerdotes e os mestres, é tipo... Qual que é o time, Borim, que é contra o Corinthians? Mais contra? O São Paulo? Palmeiras? PCC? Então imagina você, o que ele fez aqui. Ele chamou a torcida do Palmeiras e do Corinthians para conversar sobre um problema. Por quê? Porque os principais sacerdotes, todos eram saduceus. E os principais escribas, todos eram fariseus. E esse não se dava, nem um pouco. Eu acho que ele não trouxe ao mesmo tempo, para não dar briga. Acho que assim, ele trouxe, mas assim, né? Primeiro uma reunião com um, depois uma reunião com o outro. Né? Mas o fato é que ele trouxe, o sentido aqui do que ele está dizendo é que são partidos antagônicos. Muito antagônicos. E por que ele vai chamar eles? Bom, os saduceus é simples. Por quê? Porque os saduceus, o próprio Herodes tinha colocado eles lá. Ele trocava de sacerdote conforme ele quisesse. Na verdade, o sinédrio anterior, antes daquele sinédrio, são 70 anciãos que eram uma espécie de líderes de Israel. O sinédrio anterior ao que estava existindo naquela época, ele matou tudo. Então assim, acho que o povo respeita. Vem cá agora falar com vocês, claro. Vai que ele mata tudo nós, passa na espada. E ele fez isso com muita gente mesmo. Depois, mais gente. Então, eles começam a discutir sobre onde o Messias vai nascer. E você tem aqui pagãos que incitaram essa discussão. De alguma forma, gente, na Babilônia, alguns pagãos, e talvez judeus que ficaram na Babilônia e não retornaram de lá, tinham acesso ao Antigo Testamento. E eu não sei se foi lendo o Antigo Testamento, ou Antigo Testamento mais astrologia, e o fato é que Mateus
não está concordando com a astrologia, porque a Bíblia condena em vários lugares. Mas o fato é que esses caras, por um conhecimento pagão, descobriram que Jesus ia nascer. Só que você vê que eles foram direto para Jerusalém. Porque era o óbvio. Se o rei vai nascer e ele é dos judeus, onde é que ele vai estar? Em Jerusalém. E ele traz esse povo para discutir, e eu não sei quanto tempo isso demorou. Eu sei que eles concluíram certo. Eles concluíram que o rei nasceria em Belém. E ficaram lá. Você já parou para pensar nisso? Eles leram na lei onde o Messias ia nascer, e os magos foram, e os teólogos ficaram. Sabe o que Mateus está dizendo para você? Se o seu conhecimento não te leva para perto de Jesus, para adorar Jesus, você é pior que um pagão. O pagão, com a macumba dele, achou Deus. Porque Deus é soberano e pode encontrar as pessoas onde elas estiverem. Mas você, com os seus versículos, com o seu conhecimento bíblico, pode ser um religioso que conhece versículo e não conhece Jesus. O conhecimento deles não levou eles na jornada para encontrar Jesus como os magos. Eles ficaram. Todo conhecimento que não conduz à adoração é veneno. Porque te convence que você conhece a Deus quando você conhece conceitos sobre Deus e chama esses conceitos de relacionamento. Para pensar um pouco, gente. Esses magos andaram muitos quilômetros, 40 dias, para encontrar o rei. Os teólogos estavam a 10 quilômetros. O que é 10 quilômetros de Monte Moro aqui, gente? O CPP é 7. Então até o fim, um pouquinho mais, depois do CPP, no meio do caminho para Indaiatuba, dá 10. Eles não foram ali. Entenda, eles vieram de Porto Alegre até aqui a cavalo, para encontrar Jesus. Mas o religioso não quer ir ali no meio do caminho até Indaiatuba, para encontrar Jesus. Seu conhecimento bíblico pode ser uma armadilha. Você pode achar que conhece a Deus, e você não tem nada a ver com o reino dele. E aqui nessa igreja a gente gosta de Bíblia. Mas se o seu conhecimento não te faz entrar numa jornada para encontrar ele, e se quando você encontra ele, você não abre os tesouros, porque vê, é o que eles fizeram. Versículo 10: ao verem as estrelas, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. A palavra tesouros aí é prospereu, é a mesma coisa que prosperidade. Provavelmente esse ouro que eles deram para Jesus foi o que financiou a fuga dele para o Egito com os pais, depois o retorno deles. A questão, muitos pais da igreja ficaram preocupados com o simbolismo, que esse ouro, que essas coisas falam, mas a questão é a seguinte, querido: ouro é ouro. Ouro é grana. E onde você gasta a sua grana, ali está teu tesouro, porque onde está teu tesouro, ali está o teu coração.
E não pense que o incenso e a mirra era barato não, tá? Por quê? Porque eu fui ver o preço desse incenso para comprar, tá, mostrei até para Pompei. Eu queria comprar para passar na mão de vocês, porque não é um pó, é um óleozinho. 5 gramas, eu acho, eram uns 80 conto. Tem nas farmácias aí para vender. Olibal, sei lá. É um negócio simples, mas caro pra caramba. Eles deviam ter um tonel cheio e concentrado. Uau! No que você gasta seu dinheiro? No que você gasta seu tempo? Se você quer fazer parte do reino de Deus, você vai fazer parte de um reino onde nós abrimos nosso tesouro e nós damos para o rei. Não para a igreja. Se você acha que eu estou querendo dizer com isso que você tem que dar mais dízimo e oferta, não é isso que eu estou dizendo. Porque dízimo e oferta pode ser simplesmente a canção da hipocrisia medíocre. Eu dei 10% para a igreja e agora eu estou liberado para fazer o que eu quiser com os outros 90%. A economia do reino de Deus é totalmente diferente. A economia do reino de Deus, você não ganha por acumular na poupança. Você ganha por doar aos pobres. Se você morrer hoje, você vai ter dinheiro acumulado ou dívida acumulado? As duas coisas estão erradas. Se você tem dívida acumulada, você não respeita os valores do reino de honestidade. Se você tem dinheiro acumulado, você não respeita os valores do reino de generosidade. Doar. Por quê? Porque a solução da minha vida não é Herodes. A solução da minha vida não é passar num concurso público. A solução da minha vida não é eu ganhar na Mega Sena. A solução da minha vida é aquele bebê que nasceu ali. Eles foram até lá para adorar Ele. Ou seja, o conhecimento levou a adoração, enquanto o conhecimento dos fariseus não levou eles à adoração. Pelo contrário, eles permaneceram na corte do rei, que estabeleceu um plano para matar Jesus, que não conseguiu, mas foi isso que ele fez. Os magos foram adorar. Herodes matou várias crianças, querendo matar o próprio rei. Então, o reino teocrático de Yeshua, ele faz um contraste. E ele quer que a sua vida seja um contraste. Sua submissão a esse reino se demonstra nesse contraste. Deus quer contrastar sua perspectiva de grandeza, sua perspectiva de autoridade, sua perspectiva de conhecimento. O conhecimento de Deus, a autoridade de Deus e a grandeza de Deus são diferentes da grandeza do mundo, da autoridade do mundo e do conhecimento do mundo. E você vai ver constantemente isso ser ensinado no Evangelho de Mateus, essa diferença. A questão é, será que você vai ouvir isso hoje e vai ficar por isso mesmo? Porque é hora de escolher um lado. Não tem cinza no reino de Deus. Tudo é preto e branco. Tudo é bem definido.